Olá pessoal, então hoje nós vamos finalmente falar da primeira lei da termodinâmica. Então na última aula eu introduzi alguns conceitos bastante importantes, tá? Usando o gás confinado como nosso modelo, tá? Para discutir esses conceitos. Tá? Então esses conceitos, repito mais uma vez, eles se aplicam para qualquer sistema macroscópico é um sistema termodinâmico. Tá? E eu introduzi eles com relação a esse sistema específico porque é mais fácil de entender esses conceitos usando um exemplo específico. Tá? Então esse sistema aqui ele vai retornar muitas vezes ainda ao longo do curso. Bom, então em particular, tá? Algumas das coisas que eu falei que são muito importantes é a noção de estado termodinâmico. Então o meu sistema termodinâmico aqui é o gás. E um estado termodinâmico é caracterizado pela pressão, pelo volume e pela temperatura de equilíbrio. Tá? Nós estamos falando só de sistemas que estão em equilíbrio térmico. Tá? E um segundo conceito importante é a noção de processo termodinâmico, tá? Que ocorre quando eu mudo os parâmetros do meu sistema e faço com que meu sistema parta de um certo estado inicial e vá até um estado final. Então, por exemplo, eu posso aumentar aqui a temperatura do meu reservatório térmico e aumentar desta forma a temperatura do gás, o gás vai absorver calor nesse processo. Ou eu posso colocar mais pedras aqui em cima do meu recipiente de modo a aumentar cada vez mais a pressão do gás. Tá? Ou eu posso remover pedras desse modo, de modo que o pistão o gás começa a se expandir aqui, eu vou alterar o volume, tá? E posso alterar também a pressão do gás. Tá? Em geral, a pressão, o volume e a temperatura não são parâmetros independentes. Tá? Isso a gente vai ver, vai ser o próximo tópico do curso quando a gente falar de gases ideais. Tá? Vai ficar mais claro qual é a relação entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás. Certo? Veja, uma maneira bastante prática de representar os estados termodinâmicos é o que a gente chama de um diagrama PV. Tá? O que é um diagrama PV? É simplesmente um gráfico, tá? Onde eu coloco no eixo horizontal o volume e no eixo vertical a pressão do meu sistema. Tá? Então, um estado termodinâmico no meu diagrama PV é um estado de equilíbrio, ele é representado por um ponto. Tá? Então, por exemplo, eu posso imaginar que aqui eu tenho um estado inicial, que eu vou chamar de I. Então, esse estado inicial ele é caracterizado por um certo volume inicial e uma certa pressão inicial. Tá? E, bom, eu posso imaginar que eu tenho aqui um estado final, tá? Caracterizado por um volume final e uma pressão final. Certo? Ora, tem muitas maneiras de eu levar o meu sistema de um estado inicial para esse estado final. Tá certo? Em processos que não são quase estáticos, tá? Por exemplo, vejam, aqui o que aconteceu nesse estado inicial? Eu tinha uma certa pressão, um certo volume, aqui eu tenho um volume maior e uma pressão menor. Como é que eu consigo passar, por exemplo, desse estado para esse estado de uma maneira que não é quase estática, de uma maneira rápida? Eu posso simplesmente remover muito rápido aqui as minhas pedras de cima do meu pistão, de modo que o gás se expanda de maneira rápida e a pressão caia. Tá certo? Então, se eu remover simplesmente as minhas pedras, o gás se expande e a pressão cai. Ou seja, este não é um processo quase estático. Tá? É um processo que ocorre rapidamente. Então, eu só posso representar, nesse caso, no meu diagrama PV, o estado inicial por um ponto e o estado final por outro ponto. Mas aqui no meio eu não tenho estados de equilíbrio, então não tem como eu conectar esses dois estados por uma linha contínua, porque o processo não é quase estático. Agora, se eu realizar este processo muito lentamente, se eu for aqui removendo uma pedrinha por uma, de modo que cada vez que eu removo uma pedra, eu espero que o sistema se acomode no novo estado de equilíbrio com a nova pressão e com a nova temperatura e com o novo volume e talvez com a nova temperatura. Desta forma, eu vou ter todos os meus estados intermediários vão ser estados de equilíbrio. Então, se eu realizar
Essa que é uma das vantagens dos processos quase estáticos, porque eu consigo representar um processo quase estático num diagrama PV por uma linha contínua, tá certo? Então, no diagrama PV eu só posso representar estados de equilíbrio. Então, no caso do processo quase estático, todos os estados intermediários entre o estado inicial e final são estados de equilíbrio, logo eu posso representar o processo por uma curva contínua. Certo? Então vamos imaginar que eu tenho a seguinte trajetória, eu faço um processo quase estático, eu tenho a seguinte trajetória. Então essa trajetória aí representa um processo termodinâmico que leva o meu sistema do estado inicial para o estado final. Em geral a gente coloca uma seta para indicar qual foi a direção do processo. Então neste processo houve uma expansão do gás. O processo é quase estático, lembrando da última aula que o trabalho, tá? Eu vou colocar isso aqui no canto. O trabalho é o quê? É a integral do volume inicial até o volume final de P dV. Aqui eu tenho um gráfico de P em função de V, logo a integral de P dV é simplesmente a área embaixo. Tá? Qual é a interpretação geométrica da integral? Vai ser a área embaixo da função P de V. Tá? Então, o trabalho vai ser simplesmente isso aqui, né? Tá? Vai ser simplesmente essa área aqui. Tá? Então, isso aqui é uma noção bastante útil, tá? Do diagrama PV. Tá? Isso aqui não ficou bom, não? Tá? Então, no diagrama PV, se eu tenho um processo quase estático, o trabalho ele é a área embaixo da curva. Vejam, nesse caso aqui, tá? Nesse processo aí, houve uma expansão. O meu gás passou do volume inicial para o volume final. Então, meu trabalho nesse processo é positivo. Tá certo? Então, eu não sei nada sobre esse processo. Não sei nada. Ele pode ser realizado de diferentes maneiras. Tá? Duas maneiras bastante comuns de realizar esse tipo de processo. Então, eu vou tirando pedrinhas, que nem eu falei, vou tirando uma pedrinha por uma, de modo que o pistão, o gás vai se expandindo lentamente e a pressão vai caindo porque eu estou removendo pedrinhas. Eu faço isso de uma maneira muito lenta. Tá? Eu posso ainda fazer, e com relação à temperatura, né, com relação ao calor envolvido nesse processo, eu posso realizar esse processo de duas maneiras. Eu posso, por exemplo, manter a temperatura constante, tá? De modo que o meu sistema ele vai se expandindo, tá? O meu gás vai se expandindo a temperatura constante, então ao longo do processo ele vai absorvendo calor, porque quando eu tenho um gás que está termicamente isolado e ele se expande, ele esfria. Tá? Então se eu mantenho a temperatura constante, o que acontece? Eu tiro uma pedrinha, o gás se expande, absorve calor, mantém a temperatura constante. Tira outra pedrinha, se expande, absorve mais calor, mantém a temperatura constante, assim por diante. Ou eu posso realizar esse processo desligando o meu reservatório térmico. Tá? Eu simplesmente substituo o reservatório térmico por uma parede, por um isolante térmico, vou tirando as pedrinhas, o meu pistão se expande e o gás vai esfriar. Tá? Então, nesse caso, eu não tenho transferência energética via calor. Tá? Eu não tenho transferência energética via calor e o gás esfria. Tá certo? Então tem diferentes maneiras de eu levar o meu gás no estado inicial para o estado final, seguindo um processo que tem mais ou menos essa cara. Certo? Uma segunda maneira, veja que... vou desenhar agora um segundo processo. Imagina aqui de novo, eu tenho o mesmo diagrama PV para o mesmo sistema, vou colocar aqui o mesmo estado inicial, tá? Esse aqui é o mesmo estado inicial que eu tenho lá, e aqui eu tenho o mesmo estado final. Ora, o segundo processo, né, que eu posso imaginar, ele pode ser feito em duas etapas. Tá? Eu posso fazer isso aqui no meu diagrama PV, eu faço esse processo aqui, e depois faço esse processo aqui representado por uma linha vertical. Então eu tenho uma linha horizontal e uma linha vertical, eu vou chamar esse ponto aqui de A. Certo? Nesse caso aí, vejam, quanto é que vale o trabalho? O trabalho vale a área embaixo da curva. Então tudo isso aqui toda essa área aqui é o trabalho ao longo desse processo. A gente já pode ver sem fazer nenhuma conta como a área
Tá? Como a área no diagrama PV desse processo aqui é maior do que a área desse processo aqui, logo o sistema perdeu mais energia via trabalho. O trabalho aqui também é positivo, o gás se expandiu. O trabalho, então, nesta segunda maneira de levar o sistema do estado inicial ao final, o trabalho também é positivo. Tá? O gás também se expandiu. Tá? Mas em comparação com aquele processo, o sistema perdeu mais energia via trabalho, porque a área no diagrama PV é maior do que a área nesse diagrama aqui. Tá certo? Como é que eu posso realizar esse tipo de processo? Vejam, aqui o sistema realizou o trabalho. Tá? Quando o sistema passou desse estado inicial até ser levado para o estado A, vamos botar isso aqui assim, porque agora aqui eu tenho um estado intermediário. Aqui o sistema realizou um trabalho positivo. Tá? O sistema realizou um trabalho positivo porque o gás se expandiu. E como é que eu realizo esse processo para levar o gás do ponto I para o ponto A? Eu posso simplesmente, tá, aumentar a temperatura do meu reservatório e sem mexer no meu recipiente com pedrinhas. Ou seja, eu mantenho aqui o meu recipiente com a mesma quantidade de pedras inicial, eu simplesmente aumento a temperatura. Porque o que vai acontecer? Quando eu aumento um pouco a temperatura, o pistão aqui vai se deslocar. À medida que quando aumentar a temperatura, vai imediatamente aumentar a pressão do gás no pistão. O pistão se desloca um pouquinho, o gás se expande, até que a pressão seja igual à pressão inicial, e assim por diante. Tá? Então, a maneira de eu manter a pressão constante do gás é manter o número de pedras aqui, é não remover e nem colocar nenhuma pedra no meu recipiente. Tá? Então, esse processo aqui, tá, que é representado por esta linha horizontal, ou seja, vejam, nesse processo tem uma expansão à pressão constante, porque a pressão ao longo do processo não mudou, significa que eu tenho que manter o meu recipiente sempre com o mesmo número de pedras. E como é que eu realizo esse processo? Eu simplesmente vou aumentando a temperatura do reservatório, o pistão vai subindo aqui e a pressão vai se mantendo sempre constante. Faço isso de uma maneira muito lenta. Tá? Então, nesse processo aí, o sistema absorve calor. Tá? O sistema absorve calor. Então, o calor ao longo desse sistema é positivo, porque eu estou aumentando a temperatura do reservatório. Agora, depois que eu cheguei aqui, como é que eu levo o meu sistema até o ponto final F? Vejam, esse aqui, nesse caso aqui, a pressão diminui a volume constante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente travar agora o meu pistão. Eu travo o meu pistão aqui, tá? Venho aqui, coloco uma trava nele, para que ele não se mova mais, e eu vou simplesmente diminuindo a temperatura do meu reservatório muito lentamente. Tá? Então, à medida que eu vou diminuindo a temperatura do meu reservatório, a pressão do gás aqui sobre o pistão vai caindo. Tá? A pressão do gás vai caindo até que eu atinjo a situação final. Certo? O que acontece ao longo deste processo aqui, quando o sistema vai de A até F? O trabalho vale simplesmente zero, porque o volume ele é constante. Tá? Vejam aqui, né? O trabalho infinitesimal é PdV, se o volume é constante, dV é zero. Então aqui o sistema não realiza trabalho, e nesse caso aqui, como eu estou diminuindo a temperatura do reservatório, tá? O sistema vai lentamente fornecendo calor para o ambiente. Tá? Então o sistema cede calor, logo o calor ao longo desse processo é negativo. Por último, vou colocar ainda um terceiro exemplo. Tá aqui o volume, está aqui a minha pressão, está aqui o mesmo estado inicial que nos outros dois casos, está aqui o mesmo estado final que nos outros dois casos. Veja, eu posso levar ainda, posso levar o meu sistema do estado inicial para o final, fazendo os mesmos dois processos, mas na ordem inversa. Tá? Então eu tenho isso aqui, né? Eu tenho uma reta vertical aqui e uma reta horizontal aqui. Tá? Então, os dois processos, esse processo aqui é o mesmo que esse processo é o mesmo que esse. Eu só realizei eles com a ordem trocada. Vejam que o trabalho aqui
Ao longo deste processo, o sistema não realiza trabalho, ao longo deste processo, o sistema realiza este trabalho aqui. Tá aqui o trabalho do sistema, a área embaixo do gráfico de P versus V, e notem que este trabalho aqui, em comparação com os outros dois casos, ele tem um módulo muito menor. Tá certo? Então, essa é a utilidade de representar processos termodinâmicos num diagrama PV. Tá? A gente consegue tirar um monte de informação, mesmo sem fazer nenhuma conta, às vezes consegue tirar alguma informação gráfica bastante útil. E mais, notem a utilidade de tu trabalhar com processos quase estáticos, porque P em função de V é uma curva simplesmente contínua. Não tem, se tem um processo que ocorre muito rápido, tem só pontos aqui, né? O sistema pula de um estado para o outro no diagrama PV e tu não tem uma curva contínua. Então é muito melhor a gente trabalhar com uma curva contínua, onde eu consigo fazer conta, consigo fazer uma análise gráfica para calcular o trabalho e assim por diante. Certo? Vejam, só uma nota, uma observação rápida. Tá? Então, o trabalho em todos esses casos é positivo, porque o gás se expande, tá? Em todos eles. Então, do estado inicial para o estado final, o volume aumenta, o gás se expande. Se eu reverter quaisquer um desses processos, ou seja, só inverto a seta aqui, tá? Inverto as setas aqui, ou inverto a seta aqui, tá? O módulo do trabalho vai ser o mesmo, mas o sinal vai ser trocado, porque em todos os casos o gás vai ter esse comprimido, que significa que o ambiente realiza trabalho sobre o gás. Tá certo? Então, se eu reverto um processo aqui, se eu reverto as setas de cada um desses processos, a direção de cada um desses processos, considero F como inicial e I como final, o gás comprime, tá? O sistema realiza trabalho negativo. Certo? Qual é a moral disso aqui? Qual é a moral disso aqui? Vejam, existe, eu coloquei aqui 3 exemplos, eu coloquei 3 exemplos, mas existe, uma infinidade de maneiras de eu levar o meu sistema do estado inicial para o estado final. Existe uma infinidade de trajetórias ligando o estado inicial com o estado final. Eu coloquei aqui só 3 exemplos. Em cada uma dessas trajetórias, e essa é a ideia de ilustrar esses 3 exemplos, eu tenho o calor, em geral a energia transferida via calor é diferente e o trabalho realizado pelo sistema é diferente. Então aqui o trabalho é muito claro, né? Nesses 3 processos o trabalho é diferente. Ou seja, o trabalho e o calor envolvido no processo termodinâmico depende especificamente da trajetória do processo, tá? Depende do processo em si. Mas o que se verificou experimentalmente é que a quantidade Q menos W, ou seja, o calor menos o trabalho, independe. Tá? Então, embora W, ou seja, embora o calor e o trabalho dependam do processo termodinâmico, se eu calcular que é o calor cedido ou absorvido pelo sistema e subtrair o trabalho realizado pelo sistema, isso aqui independe do processo. Tá? Independe do processo e depende, na verdade, só dos estados iniciais, dos estados inicial e final. Tá certo? Então, Q menos W independe do processo. Q menos W para esses 3 processos vai ser igual e vai depender só do que acontece nesse ponto e do que acontece nesse ponto aqui. E esta é basicamente esta é a primeira lei da termodinâmica, tá? Porque essa quantidade aqui representa a variação, tá? Isso aqui é a unidade de Joule. E depende só da situação inicial, do estado inicial e do estado final. Isso aqui é simplesmente o balanço energético do meu sistema devido a transferências via calor e via trabalho. E, portanto, essa quantidade aqui é a variação da energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna do meu sistema é igual a o calor
menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá certo? Tá? Então, esta é basicamente não, esta é a lei da conservação de energia para sistemas termodinâmicos, é o princípio da conservação da energia, que nos diz que a variação de energia interna do sistema, tá? A energia interna do sistema pode mudar devido a dois processos de transferência de energia, calor e trabalho. Tá certo? Vejam, o sinal aqui, pessoal, ele está correto, tá? Porque aqui nós estamos falando do trabalho realizado pelo sistema. Então vejam, por exemplo, quando o sistema realiza trabalho, isto aqui é positivo, tá? Mas quando o sistema realiza trabalho, ele transfere energia para o ambiente. Então a gente espera que a energia interna do sistema diminua. E é por isso que existe esse sinal negativo aqui. Quando o trabalho é positivo, esse sinal negativo faz com que a variação da energia interna seja mais facilmente negativa. Tá? Imagina que isso aqui é um número positivo muito grande. Tá? Então a variação da energia interna vai ser negativa, o que significa que diminui a energia interna do sistema ao longo do processo. Já o calor, veja, se o sistema absorve calor do ambiente, ele aumenta a energia interna. Tá? Então aqui não tem que ter nenhum sinal negativo. Quanto mais energia o sistema absorver do ambiente via calor, mais positiva vai ser a variação da energia interna do sistema, mais vai aumentar a energia interna do sistema. Tá certo? Então esse sinal aqui está, não se assustem com esse sinal, ele está correto, certo? A gente pode escrever isso aqui também, vejam, menos o trabalho realizado pelo sistema é igual a mais o trabalho realizado pelo ambiente. Alguns autores usam essa notação, mas eu prefiro apresentar aqui como o calor absorvido ou cedido pelo sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. A gente está se referindo ao sistema termodinâmico e não também ao ambiente, mas é uma lei para um sistema físico, tá? E como ele interage com o seu ambiente. Certo? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela é basicamente... a ideia dessa lei é incorporar no princípio de conservação de energia o calor como uma forma de transferência de energia. Tá? É só o balanço energético, tá? É a contabilidade energética de um sistema. Eu vejo quanto entra de calor ou quanto sai de calor, vejo o sistema realizou ou não trabalho, faço a contabilidade, isso vai me dizer o quanto mudou a energia interna do sistema. Bom, algumas observações importantes, tá, sobre essa primeira lei. Tá? Primeiro, a energia interna, tá, ela é diferente, tá? Eu coloco uma aspas, tá? Porque a gente vai ver quando a gente estudar gases que ela não é tão diferente assim da energia mecânica, mas ela é diferente da energia mecânica como vocês viram na Física 1. Vejam, a energia mecânica ela está relacionada a energia mecânica de um sistema de partículas, né, de um sistema macroscópico, ela está relacionada à variação está relacionada à energia cinética e à energia potencial, tá, do sistema, tá, e está relacionada a movimentos de translação do sistema como um todo, certo? O que não é o caso aqui nesse sistema termodinâmico. Em outras palavras, isso aqui é como se eu tivesse, não quero escrever isso aqui, mas é como se eu tivesse ΔU igual a ΔK igual a zero. Ou seja, eu não tenho variação, quando eu escrevo essa lei aqui, eu estou assumindo que eu não tenho variação de energia potencial e variação de energia cinética do sistema como um todo, com relação ao centro de massa, né, do sistema. Porque isso aqui, né, essas quantidades aqui, elas são calculadas com relação ao centro de massa do sistema, que te dá uma ideia de como o sistema está se movimentando ou está interagindo com alguma força externa de maneira global, digamos assim. Tá certo? Tá? Então, energia interna de um sistema termodinâmico não é igual à energia mecânica que a gente viu lá na Física 1. Elas não são exatamente iguais, mas a gente vai ver que elas estão intimamente... que a energia interna está relacionada com a energia mecânica, mas com a energia mecânica das moléculas lá microscopicamente, do que as moléculas estão fazendo microscopicamente. Isso a gente vai ver no próximo tópico do curso.
Tá? Se vocês quiserem escrever um princípio de conservação de energia super geral, incluindo a conservação do que a gente viu lá na mecânica, podem escrever isso aqui. Variação da energia mecânica mais variação da energia interna do sistema vai ser o quê? Calor menos trabalho mais trabalho das força externa resultante. Como é que eu escrevi isso aqui? Força externa resultante sobre o sistema. Tá certo? Essa aqui é uma forma bastante geral do princípio de conservação de energia. Tá? Então eu tenho a variação da energia interna mais agora a variação da energia mecânica, que vem da variação da energia cinética do centro de massa, da energia potencial do sistema como um todo. Isso aqui é igual ao calor menos o trabalho, né, que o sistema pode realizar, e mais o trabalho que alguma força externa venha fazer sobre o sistema. Tá? Então o que vocês tinham lá na mecânica era isso aqui, né? A gente não tinha isso aqui e não tinha isso aqui, né? A variação da energia mecânica era igual ao trabalho das forças externas, da força externa resultante, trabalho externo de uma força externa, trabalho realizado por forças externas no sistema. Tá certo? Então, lá na mecânica não tinha isso aqui, né? Certo? Então, basicamente, aqui a gente está colocando uma nova forma de energia e outras formas de transferência de energia no princípio de conservação. Certo? O que mais? Tá? A primeira lei, ela vale tanto para... Embora eu tenha ilustrado aqui, né, alguns processos quase estáticos, a primeira lei ela vale tanto para processos quase estáticos quanto processos que não são quase estáticos. Tá? Outro ponto importante aqui é que a energia interna é o que a gente chama de função de estado. Tá? Isso é muito importante. Tá? Tanto que eu vou escrever aqui. Tá? Essa é uma das consequências das consequências da primeira lei. Tá? Então, a energia interna é uma função de estado. O que significa isso? Significa que a energia interna ela é uma função, tá? É uma função, por exemplo, da pressão e do volume, em geral da temperatura também, né? Da pressão e do volume, vamos botar, né? Já tem uma equação, a gente vai ver que tem uma equação de estado, então tu consegue eliminar uma variável. Então, por exemplo, aqui pensando no nosso diagrama PV, eu tenho para cada ponto aqui do meu diagrama PV uma energia interna bem definida. Tá certo? Então ela é o que a gente chama de uma função de estado. Já por outro lado, eu não posso... Ou seja, existe uma forma explícita para a energia interna em função de P e V, de modo que para cada ponto aqui do meu diagrama PV eu tenho um valor bem definido para energia interna. Já que I, W, o trabalho e o calor não são funções de estado, porque eles dependem da trajetória, eles dependem do processo. Tá certo? A energia interna, a variação da energia interna não depende do processo, ela só depende do estado inicial e do estado final, exatamente por ela ser uma função de estado. Então eu tenho que só saber calcular ela aqui e fazer uma menos a outra. Por exemplo, para mim calcular a variação de energia interna para qualquer processo que sai daqui e chega aqui. Tá certo? Já o calor e o trabalho, eu não posso escrever isso aqui, né? Isso aqui não faz sentido, né? Por exemplo, dizer, olha, o trabalho é uma função de P e V. Isso aqui está completamente errado. Porque o trabalho não é uma função de estado. O trabalho, como a gente viu aqui, ele depende do processo termodinâmico. O mesmo vale para o calor. Certo? Bom, eu acho que é isso. O resto são detalhes um pouco mais técnicos. Notem que aqui aparece variação da energia interna, né? Porque sempre no princípio de conservação de energia a gente tem a variação da energia é igual a um processo de transferência de energia. Sim, porque é essa quantidade aqui que em geral a gente consegue medir. Eu tenho que fazer uma mudança no meu sistema e medir a variação de energia interna do estado inicial e final. A gente consegue só medir variações de energia, a gente não consegue medir energia no laboratório. Eu não consigo dizer, olha, atribuir, né? Eu até posso atribuir um valor, né? Escolher um
escolher um certo, que a gente faz com energia potencial, né? Vamos calibrar uma energia para ter um certo valor num certo estado. Tá? Mas o que eu consigo medir no laboratório é sempre uma diferença de energia entre dois pontos. Certo? Bom, eu creio que seja isso. Tá? Então, na próxima aula nós vamos ver alguns processos específicos. Tá? Vou introduzir uma certa nomenclatura, a gente vai discutir o que é um processo termodinâmico adiabático, um processo termodinâmico isocórico, um processo termodinâmico isotérmico. Tá? Então, vou introduzir uma certa nomenclatura, a gente vai estudar alguns processos específicos e como eles são representados no diagrama PV. E, bom, depois disso a gente tem ainda, eu vou fazer uma aula de exercícios, onde eu vou só resolver problemas sobre a primeira lei e sobre essa parte do conteúdo. Certo? Até a próxima aula.